você focou num personagem que não pode ser esquecido. Eu falo várias Boa coisas, noite a todos. Mas você não. É com Obrigado. muita alegria que nós vamos dar início à nossa atividade dessa noite. Lembrando, né, que a nossa casa ontem ficou mais velha, mas falaremos dela daqui a pouco. Mas a gente realmente quer dar essas boas-vindas e que desde esse momento, para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo dessa noite, com certeza, uma noite de muito conhecimento, de muito aprendizado, e realmente nós vamos sair daqui com os nossos corações renovados por conhecer também a vida de um grande homem. Mas para que a gente possa nos harmonizar e aproveitar o ambiente que a espiritualidade já formou, já construiu nessas paredes, nesse ambiente, nós gostaríamos de chamar a nossa amiga Neuza para fazer como prece, para que a gente possa nos ambientar então também a esse ambiente que já está preparado. Convido a todos para que nós elevemos o nosso pensamento em Deus, em Jesus, nos nossos mentores amigos que nos assistem aqui nos trabalhos de quarta-feira, e que nós possamos juntos vibrar amor, alegria e gratidão. Prece ao Consolador. No lar
Jesus esteja conosco. Hoje, então, nós temos a grata satisfação de nos encontrarmos nesta casa, para que juntos possamos comemorar 78 anos desta casa. Essa casa que foi fundada no dia 16 de setembro de 1947. Eu farei aqui um breve relato para que a gente possa ter conhecimento de como nós estamos aqui, como nós chegamos até aqui, como foi a construção de tijolos e tijolos, de experiências e experiências, para que pudéssemos estar aqui hoje. Ela vai falar agora, então. Era uma tarde no Centro Espírita Amantes da Pobreza. Lá se reuniam os jovens daquela época, jovens hoje que se encontram com os seus 90 anos aproximadamente. E esses jovens foram convidados pelo nosso querido Leopoldo Machado a formar uma mocidade espírita. O nosso amigo que estava passando pela nossa cidade, esse professor entusiasta, ele convida esses jovens a formar essa mocidade. E na mesma noite, no dia 16 de setembro do ano de 1947, os jovens reúnem à noite e dão a fundação da Mocidade Espírita Caibachuta. E a partir de então, essa mocidade se tornou um dinamismo dentro do centro espírita, porque como fora da caridade não há salvação, e era esse lema que eles levavam no coração, e a vontade realmente de servir, eles fundam a Vila dos Pobres, após 5 anos da existência da Mocidade Espírita. Essa mocidade era muito atuante, se reuniam constantemente, faziam as suas reuniões no Centro Espírita Amantes da Pobreza. Que o Centro Espírita Amantes da Pobreza, como nós vamos ver depois, ele foi fundado por Caibar Schutel. E depois, então, o Davi, que será o nosso palestrante, irá nos informar com maior detalhe a respeito. E esse jovem, então, eles constroem 3 casas, que foi chamado a Vila dos Pobres Caibar Schutel, que era destinada para abrigar idosos. Como esses idosos não apareceram ou não tiveram necessidade das casas, foram levados para essas casas mães viúvas ou mães solteiras que tinham seus filhos e que não tinham como se abrigar. E essas mães, então, foram morar nessa casa. E mais tarde, no dia 8 de maio, que foi o Dia das Mães, de 1955, fundaram o Lar Espírita Caibar Schutel. Esse lar foi construído por quê? Esses jovens dinâmicos, com uma visão extremamente voltada para o amor, eles perceberam que as crianças daquele bairro e daquelas casas ficavam nas ruas. Então, de princípio, eles construíram uma creche, onde essas mães pudessem deixar essas crianças.
Essa creche funcionou depois como lar, lá onde hoje nós temos o núcleo assistencial Edo Mariani, na Vila Santa Cruz. Então, no dia 8 de maio, eles fundaram essa creche, que depois de creche, eles tiveram a necessidade de transformar num lar. Porque uma das mães que estavam deixando as suas filhas na creche, não foi mais buscá-las, foi embora e deixou essas 3 crianças. E com esse entusiasmo todo, eles falaram, bom, então nós precisamos abrigar essas crianças. E aí então começou, a creche se transformou num lar. Mais tarde ainda, com a mudança do estatuto, em 1981, esses jovens sentiram a necessidade de transformar a Mocidade Espírita Caibajutel numa comunidade onde tivesse uma frente para que eles pudessem trabalhar muito mais. E foi então denominada, a Mocidade passou a ser denominada Comunidade Espírita Caibajutel, onde nos encontramos aqui nessa noite e até hoje abre suas portas para o acolhimento fraterno, aos estudos e para que possamos ter maior conhecimento dessa maravilhosa doutrina espírita. Hoje a comunidade espírita desenvolve no núcleo assistencial Edo Mariani um vasto trabalho de assistência social para criança, adolescente, jovens e adultos. Nós citaremos bem rapidamente o trabalho que é realizado por essa comunidade nesse núcleo assistencial. Lá nós realizamos o Projeto Família, um projeto que completou 30 anos de existência no último novembro do ano passado. Esse projeto ele é realizado ao sábado por voluntários e tem como objetivo a orientação moral e espiritual às mães, evangelização às crianças, fornecimento de cestas básicas para as famílias cadastradas e assíduas, bem como roupas, calçados, oferece também oficina para as crianças e mães e desenvolvem um bazar solidário nas tardes de sábado para manter o projeto. Temos também no núcleo um trabalho que nós chamamos de Projeto SOS Cidadania. Desde 2001, 24 anos, portanto. Atende crianças e adolescentes no período inverso da escola e atende hoje aproximadamente 300 crianças em Matão e São Lourenço do Turvo. E é através da arte e educação que essas crianças desenvolvem os seus potenciais. Recebem aulas de valores e cidadania, dança, música, artes manuais, aula de percussão, acrobacia, ginástica e atendimentos psicológicos. Nós temos também o Programa Crescer, que desde 2005, portanto há 20 anos, atende jovens, adolescentes e jovens em medida socioeducativa, desenvolve curso de iniciação profissional. Esse socioeducativa é o trabalho de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Hoje, oferece atualmente cursos de informática básica e avançada, costura básica e avançada, cabeleireiro, barbearia. Atende atualmente uma média de 95 pessoas por semana e auxiliar administrativo. Temos também um desenvolvimento pela comunidade, um programa que se chama Criança Feliz. Esse projeto é voltado ao atendimento domiciliar da criança de 0 a 3 anos, com o objetivo de desenvolver a parte motora, sensorial e social da criança, com orientação à família, e atende em média 190 crianças. Nós gostaríamos de ressaltar que tudo isso que nos foi e é possível realizar
só podemos remeter àqueles jovens que nos antecederam nessa longa jornada, nesses 78 anos. Nós gostaríamos aqui de deixar as nossas vibrações de amor, de gratidão, a todos que deixaram seu legado e hoje, desencarnados, encontram no mundo espiritual. E com certeza, com a permissão do mais alto, eles estarão aqui conosco. Eles estão conosco, nos ajudando nessas vibrações de amor. Nós queremos ressaltar que durante toda essa atividade na casa, nós tivemos uma participação marcante, que durante muitos anos esteve à frente dessa casa. E ainda hoje, é o único daquele jovem que ainda se encontra entre nós. Esse senhor que teve a oportunidade de conhecer Caibar nos primeiros primórdios da sua evangelização infantil. Esse homem é o senhor Edo Mariani, o primeiro presidente da antiga mocidade, e durante muitos mandatos ele foi presidente da nossa casa. E hoje, com a graça de Deus, ele se encontra aqui presente. E não estava no nosso programa, mas eu gostaria de coração pedir uma salva de palmas, porque eu acredito que ele merece. É uma pessoa que realmente a gente tem que se inspirar, né? Hoje, com seus 98 anos, ainda permanece aqui conosco. Bom, essa foi a minha fala e gostaria então de aproveitar ao máximo a oportunidade de passar a nossa palestra de hoje, a nossa fala, ao nosso amigo Davi Lisenberg, que vai nos lembrar os 157 anos do nascimento de Caibar. Davi, a palavra é sua. Que possamos aproveitar bem essa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Leire. Ela poderia continuar falando, porque afinal ela continua falando de alguém que inspirou o Edo Mariani, inspirar todos nós, que é o nosso querido Caibar Schutel. Então nós vamos iniciando pedindo a Jesus, o nosso mestre por excelência, que nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Eu não sei se alguém se lembra, Leire talvez, mas há exatamente 10 anos e um dia atrás, eu estava aqui fazendo uma palestra, quando a casa fazia aniversário. E por que eu estou lembrando isso? Porque foi a primeira palestra que eu fiz falando sobre Caibar. Eu nunca imaginava que depois dessa palestra, em algum momento, poderia ter a vontade de divulgar um pouco mais através de livro Caibar e através do nosso querido Orson, né, que nos intermediou o contato com a editora, falar, vamos para essa experiência que vai ser muito legal. E daí, gente, quantas palestras, né? Eu posso falar que foram centenas ou eu posso chegar nos milhares de pessoas, porque já fizemos palestras sobre Caibar em várias cidades, na própria capital, em São Paulo. Quando entrou a pandemia, falamos em lives em todo o Brasil, o Orson é testemunha. Falamos para outros países, Estados Unidos, falamos com Portugal, falamos com a Austrália e várias regiões, levando a história de Caibar Schutel para grupos que estudam, que estavam interessados em conhecer Caibar. Então hoje nós estamos aqui com um desafio grande e grandioso, que é falar sobre os 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo e, dentro do possível, também do nosso querido Caibar de Souza Schutel. Mas antes eu quero anotar a presença da Lucilena, agradecer
Manuel, pessoas de outros, representam outros centros espíritas, Dona Ione, uma querida inspiradora, Dr. César Minelli, do hospital, onde me honra poder ter um trabalho, e todos os amigos que eu pude receber aqui e trocar um abraço, e com a música maravilhosa da Neuza, que vai também finalizar com a gente, né? Muito bem. Gente, então, depois dessa palestra, aquele é o livro que eu fiz na minha faculdade, terminando jornalismo. Fui fazer uma biografia despretensiosa, porque eu não achava justo, né, numa cidade, Araraquara, o pessoal só tinha o Hospital Caibar Schutter, ninguém sabia quem era, então poucas pessoas conheciam. Eu falei, no meu TCC vai ser um livro sobre o Caibar. Então eu fiz um livro sobre o Caibar, e depois de alguns anos, no EAC, nós lançamos o livro pela ID Editora, né, em 2018, com a biografia de Caibar. Dentre tantas que tem, né, foi ousado, mas tivemos a alegria de poder trazê-lo. E eu quis também começar com a mesma primeira tela de quando eu apresentei aqui no dia 16 de setembro de 2015. Eu trouxe a capa da minha apresentação do meu TCC, em que começava com a foto de Caibar, primeiro a foto antiga, depois que se transformava nela, renovada, né? E o primeiro slide, eu lembrava de Ângelo Watson Campelo, que ele dizia assim, eu tinha por hábito dizer aos amigos meus, bem, meus amigos, eu vou tomar um pouco de sol, eu vou ver o Schutel. Então imagina que alegria, né, a gente poder encontrar alguém que vai nos dar calor, que vai nos iluminar, né? Então esse foi o começo daquela palestra. Agora nós vamos entrar no nosso tema mesmo, falar dos nossos, celebrando 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo. Eu queria fazer um pequeno histórico para a gente entender a importância da Revista Internacional de Espiritismo. Falando da primeira de todas, né? Allan Kardec, em 1858, estava ali começando o Espiritismo, tinha acabado de lançar o Livro dos Espíritos, e ele lança lá a Revue Spiritus, a revista espírita, fundada em 1858. Essa revista, que ali nós temos a capa, né, da edição de 1858 e a de 2025, porque é uma revista que ainda existe, né? Ela foi a base para a codificação espírita, porque várias matérias, várias experiências, vários acontecimentos na vida de Allan Kardec, desde quando ele iniciou o espiritismo, eram registradas na revista espírita. Então, é um laboratório de pesquisas muito grande de Allan Kardec e que existe até hoje. A gente precisa lembrar que depois da morte do desencarne de Allan Kardec, o periódico ele sofreu algumas influências de outras linhas, rustanguistas, teosofistas, espiritualistas, e aí, alguns anos atrás, Roger Terré, na França, conseguiram resgatar o nome da revista e ela passou a ser novamente divulgada por espíritas, pelo Conselho Espírita Internacional. Então, hoje ela é traduzida para 7 idiomas, né? Então, uma revista de peso que existe até hoje falando sobre espiritismo. Em seguida, é importante a gente lembrar o primeiro periódico espírita do Brasil, a primeira folha impressa falando sobre espiritismo, lá na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele iniciou um periódico chamado Eco de Além Túmulo, em 1869, no ano que Allan Kardec desencarnava, lá na Bahia, o Luiz Olímpio iniciou esse periódico com muita coragem, porque foi o pioneiro, né? Foi o primeiro, e ele tinha 56 páginas, né? Saía bimestralmente. Parte das vendas desse periódico, elas eram para apoiar a causa abolicionista, porque em 1869 ainda tinha uma luta contra a escravidão. E os espíritas se movimentavam nesse sentido de também procurar a abolição dos escravos. Então, essa revista também ajudava nisso, né? Ela, na época, distribuída para os Estados Unidos, além do Brasil, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e Espanha. Então, o primeiro periódico, Ecos de Além Túmulo.
Outro periódico muito importante, que alguns talvez tenham assinatura hoje, é o Reformador, que foi fundada por Augusto Elias da Silva, lá no Rio de Janeiro, capital do Brasil, né? E em 1883 a revista começou, depois ele passou a ser produzida pela FEB. Primeiro ele bancava com os seus próprios recursos e depois passou para a FEB, que até hoje divulga, né, os ensinamentos de Allan Kardec por intermédio desse periódico. Então, difunde o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Então, ali um exemplar de 1883, um carinha de jornal, né? E depois essa última edição aqui, em 2025, para a gente ver a potência de periódicos que conseguem alcançar as pessoas, conseguem fazer com que as pessoas busquem o entendimento do Espiritismo. Também achei interessante trazer o primeiro periódico espírita paulista. Muitos já ouviram falar, muitos centros espíritas levam o nome de Batuíra, que é o nome em português, né? José Epifânio de Lima. Ele começou um jornal Verdade e Luz em 1890, primeiro periódico espírita paulista. Então, ele começou como jornal, depois passou a ser revista, né? Foi um marco na imprensa nacional, porque o Batuíra, ele era uma pessoa extremamente caridosa, extremamente ligada ao bem. A gente pode dizer que Caibar se inspirou em Batuíra, porque era uma pessoa também destemida, né? Que também levava as ideias espíritas com coragem, né? E ele propagava o espiritismo, combatendo os preconceitos religiosos, assim como Caibar, né? Defendendo a liberdade de consciência. Muitos articulistas conhecidos do Clarim, como Pedro de Camargo, que ele usava um código, né? Ele usava o nome de Vinícius, Viana de Carvalho, Mariano Rango da Aragona, também era articulista do Verdade e Luz, que ele durou até o final dos anos 1920. Então, quase 100 anos atrás, o Verdade e Luz não existe, mas muitos pesquisadores gostam de procurar esses periódicos pela qualidade das suas matérias. E agora, finalmente, né, a Revista Internacional de Espiritismo, que vamos contar na história de Caibar, vamos contar um pouco a história da revista, né, que aqui com o seu primeiro exemplar de 1925 e aqui 1208 exemplares depois. Né? Foi uma publicação ininterrupta. Ela no começo era chamada Revista Internacional do Espiritismo, mas agora é de Espiritismo, porque se fosse do Espiritismo é como se fosse um órgão oficial do Espiritismo. Aí o pessoal mudou para de Espiritismo, que traz as ideias espíritas, né? Então, eu vou contar um pouquinho de quem conseguiu realizar esse sonho de ter uma revista que chega ao seu centenário, de Caibar Schutel. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na época do Império, né? Rio de Janeiro, capital do Brasil, naquela época, né? Ele, aqui pulou 2, né? Os seus pais vieram do Sul, depois morando em Santa Catarina, tiveram 5 filhos, dentre eles Caibar, né, que nasceu em 22 de setembro de 1868, e em 1877, quando Caibar Schutel tinha 9 anos, ele fica órfão, né? Primeiro o seu pai, o Antero de Souza Schutel, ele tem uma doença no mês de abril daquele ano, ele desencarna, e por ocasião de febre puerperal, a mãe de Caibar, a dona Rita Carolina Tavares Schutel, também desencarna. Então, Caibar ali com 9 anos de idade e sem os seus pais, né? Aqui uma das raras fotografias de Caibar Schutel pequeno, né? Então menininho. E quando ele ficou órfão, ele foi viver sob os cuidados de Henrique Schutel, é o seu avô querido, que acolheu Caibar. Mas algumas informações do Dr. Henrique, né? Ele era médico. Ele morava em Desterro, que depois que entrou a República, Desterro passou a se chamar Florianópolis. Então, ele morava em Desterro, que hoje é Florianópolis,
ele foi colonizador de uma colônia, né? Colônia Nova Itália, que hoje é a cidade de Nova Trento. Quem for para Santa Catarina e visitar a cidade de Nova Trento, vai ver a origem ali da chegada dos italianos, né? E em que Henrique Schutel esteve envolvido, que foi o lugar onde ele colonizou uma grande área, né, em Santa Catarina. Ele foi o segundo marido da Dona Maria da Glória de Souza, essa avó consanguínea de Caibar, porque depois que ela se enviuvou, é que ela casou-se com Henrique Schutel. O primeiro marido dela era Francisco Machado de Souza, um português. Quando ele desencarnou, Henrique Schutel também ficou viúvo, aí eles se casaram, constituíram uma nova família, né? Então, daí veio o sobrenome Schutel. Então, Caibar de Souza, né, leva Souza por causa do primeiro avô português e Schutel por causa desse avô de criação, vamos dizer, né? Que ele também tinha ido morar no Rio de Janeiro, ensinou muitas coisas para o Caibar e favoreceu a ida dele para o primeiro colégio do Brasil, o Colégio Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II teve a oportunidade, né, Caibar teve a oportunidade de encontrar Dom Pedro em várias situações, porque era a menina dos olhos de Dom Pedro, né? Ele falava que eu só governo duas coisas do Brasil, né? Dom Pedro falava, a minha casa e o Colégio Dom Pedro II. Tamanho o amor de Dom Pedro II pela educação, pela evolução do Brasil. Então, ele participava das missas, dos eventos que aconteciam na escola e até das provas, quando aplicavam provas, ele às vezes ia lá para acompanhar. Então, certamente, Caibar encontrou com Dom Pedro nessa ocasião. Caibar não ficou muito tempo na escola, ele queria trabalhar e também, por intermédio de seu avô, ele conseguiu um trabalho na farmácia Granado, que é muito conhecida até hoje, né? Mas ela começou lá no Rio de Janeiro, por esse português, José Antônio Cochito Granado, que essa drogaria se transformou, vamos dizer, na drogaria imperial, né? Porque tinha um respeito, fornecia para Dom Pedro II, né? Então, Caibar começou a lidar com a sua nova profissão, trabalhando numa farmácia. Então, era prático de farmácia, dali que começou a vida profissional de Caibar, quando ele tinha seus 15 anos, quando ele começou, né? Quando seu avô faleceu, em 1885, Caibar Schutel, com 17 anos, aqui a notícia, né, da morte do Henrique Schutel, né? Morreu de marasmo senil, aos 80 anos de idade, naquela época, né? Viveu 80 anos, não era para qualquer um, né? Mas ele desencarnou com 80 anos, em 1885, e Caibar, jovem, pegou suas coisas e veio para São Paulo. Não temos detalhes exatos da sua vinda, da sua passagem aqui, mas a gente pode afirmar com certeza que entre 1885 e 1891, trazendo um mapa aqui de São Paulo em 1886, para ficar mais original, né? Ele passou por Piracicaba, trabalhou em farmácia também. Em Itápolis, 1891, existem registros que ele teve farmácia e também trabalhou na prefeitura de Itápolis. E também Araraquara, 1892, que nós também temos registros da passagem de Caibar ali. Nós conseguimos documentos, né, de compras de imóveis, né, em Araraquara. Então, em 1892, ele vai trabalhar com o seu João Batista Raia, outro farmacêutico também, com a família bastante conhecida no ramo de farmácia, né? Mas não se deu muito bem com o seu João Batista Raia, começou a trabalhar com outras atividades, até que em 1896 ele resolve vir para a cidade de Matão, que naquela época era uma Vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras, de Matão, né? Matão se transformou em município no final daquele século. Caibar Schutel foi o primeiro intendente da cidade de Matão, cargo equivalente à época a prefeito, né? Os vereadores se reuniam, o chefe da vereança seria considerado o intendente e o cargo equivalente a prefeito. Então, Caibar teve duas gestões, aqui essa foto bonita da igreja lá em construção, né? Ainda a primeira edição da igreja matriz de Matão.
Caibar era muito religioso, até aquela época um católico fervoroso, então ele teve muita amizade com esses padres. Esse padre Luciano Pacheco foi o padre que rezou a primeira missa em Matão, muito querido de Caibar, e também o padre Antônio Cesarino. Mas depois que Caibar se tornou espírita, a história mudou, mas ele teve um contato bastante próximo com esses religiosos, né? Bom, no início do século XX, Caibar começa a ter sonhos muito marcantes, muito realistas relacionados a seus pais. É como se fossem encontros mesmo. Ele não entendia e não encontrava ninguém que pudesse dar as explicações que ele gostaria de receber, né? Até que ele encontra esses dois senhores. Um, a gente tem a imagem, o Calixto Nunes, que era lavrador, e o seu quintiliano, José Alves, que era carpinteiro. Eles faziam reuniões com comunicações de espíritos, mas eram as comunicações frívolas, né? Eram aquelas que os espíritos davam comunicação, conversavam alguma coisa, impressionava a todos. Aí eles pararam, mas aí Caibar, interessado em conhecer essas reuniões, esses contatos com o outro mundo, eles voltaram a fazer essas reuniões. Caibar levou muito a sério, e daí eles passaram a estudar espiritismo, a partir do momento que Caibar Schutel recebeu um exemplar do Reformador, né? Essa é uma versão, né? Que Caibar teria recebido um exemplar do periódico Reformador, e aí ele encomendou as obras de Allan Kardec, estudou, e aí se interessaram, falou, bom, então agora vamos fazer reuniões organizadas de acordo com o espiritismo, de acordo com o que Allan Kardec tão bem codificou. Em 1905, eles oficializaram o grupo, o nome do grupo espírita Amantes da Pobreza. No dia 15 de julho de 1905, no mês seguinte, exatamente 15 de agosto, eles fundaram um jornal, e tem uma razão por eles terem fundado o jornal, porque Caibar não era jornalista, uma pessoa muito estudiosa, muito ligada aos saberes, ao conhecimento da religião, mas quando ele se tornou espírita, ele queria que todos conhecessem as verdades da imortalidade da alma. Só que as gráficas, os jornais, em toda a porta que ele batia para tentar divulgar o espiritismo, levar uma matéria falando sobre o espiritismo, tinha as portas fechadas. Por quê? Porque o dono da gráfica era amigo do padre, a religião não queria, então ele foi totalmente, vamos dizer, impedido de dar um passo nesse sentido de divulgar através de outros veículos. Então, eu vou criar o meu. Então, criou o jornal O Clarim, no dia 15 de agosto. Daí começaram problemas que a gente pode passar horas aqui falando a respeito de todas as situações que Caibar Schutel enfrentou por conta dos preconceitos religiosos. Então, ele começou o jornal. As primeiras edições eram produzidas em Taubaté, que era um jornal espírita também, que fazia o jornal, que falou, não, a gente imprime para você. Então, as primeiras edições foram produzidas em Taubaté, né? Esse jornal Alvião, mas esse jornal teve problemas, teve que parar suas atividades, e Caibar Schutel comprou a prensa, falou, então, vamos começar a produzir o jornal aqui em Matão. Foi quando começou a produzir o jornal. E olha só, 1915, não foi só a fundação do Centro Espírita e do jornal, ele também oficializou o seu casamento com Maria Elvira da Silva Schutel, mais conhecido como Dona Mariquinhas, né? Casou-se no dia 31 de agosto, na cidade de Itápolis, que é a cidade de Mariquinhas, né? E com quem ele já vivia maritalmente. Foi uma grande companheira, seguiu Caibar até o final, né? Não tiveram filhos, a Mariquinhas tinha muitos problemas de saúde, mas acompanhou Caibar Schutel sempre que possível em todas as atividades relacionadas ao espiritismo. Aqui o padre Antônio Cesarino tem um exemplar no Memorial Caibar Schutel, esse padre que doou para Caibar, né, quando ele estava indo embora lá da paróquia de Araraquara, ele deu de presente para Caibar essa Bíblia. É maravilhosa, é muito grossa, e no fim
eles acabaram fazendo amizade, né? A gente não vai trazer a parte difícil, mas diante de todas as discussões que tiveram, as polêmicas da época, né? Eles acabaram selando, vamos dizer, com respeito, né? O final dessa relação. Essa foto é inédita, consegui com um padre. Esse é o padre, vamos dizer, que criou mais dificuldades para o Caibar, porque foi quando ele começou o jornal Clarim, em 1905. O padre João Batista Van Hesse. Esse padre, ele fazia matérias mais assim, cabeludas mesmo, nos jornais, falando do espiritismo, que era encontro com o diabo, que eram reuniões que produziam mal, enfim. Teve situações assim grotescas, até relacionadas aos escândalos que provocaram a atuação do padre João Batista Van Hesse. Com todo respeito, ele estava também defendendo a igreja que ele professava, os valores dele, né? Mas enfim, aqui o padre João Batista Van Hesse, e em seguida preciso mostrar algumas pessoas que a gente precisaria fazer um seminário um dia para falar de cada um deles, que são algumas pessoas que trabalharam com Caibar e que tiveram a honra, né, de conhecer essa alma tão grandiosa de Caibar. Sr. João Leão Pita, Dona Antoninha Perche, Sr. José da Cunha, né, José da Cunha, o Watson Campelo, aquele que ia encontrar o sol, o José da Costa Filho, que trabalhou muitos anos com Caibar, e Urbano de Assis Xavier, pai da Célia Xavier de Camargo, uma grande autora. Então, Caibar conseguiu construir esse trabalho por intermédio de pessoas valorosas que entenderam a mensagem espírita, entenderam a mensagem de Caibar e o seguiram, né? Assim como tantos outros que permitiram que a editora crescesse e existisse até hoje. Aqui o seu Francisco Veloso, avô da nossa querida Cidinha Bergman, minha sogra, tem histórias assim bem interessantes, né, dona Cidinha? Que foi parceiro de Caibar Schutel, assim como o seu José Maria Gonçalves, também parceiros na lida da divulgação do Espiritismo. Outro ser que a gente conheceu no caminho, Ana Beatriz deve ver no vídeo, a dona Adalgisa Rosito, dona Ziza. Gente, ela nasceu em 19 de julho de 1923. Ela está com 102 anos. Está muito lúcida e ela veio em 2018, veio na fazenda em que Caibar vinha trazer medicamentos, atender pacientes. Ela conheceu Caibar Schutel naquela época e foi uma das primeiras funcionárias do Clarim. Aqui a foto dela ali, jovenzinha, né? Com a dona Zélia, a dona Antoninha, né? Aqui ela visitando o memorial. Enfim, essas alegrias que quando a gente está pesquisando a gente encontra, né? Ela mora em São Paulo, está bastante lúcida, está bastante desgastada, mas ela fala que o que dá vida para ela hoje é saber que existe Matão, que ela tem contato com Matão e as lembranças que ela teve com Caibar Schutel. Bom, seguindo a nossa história, em 1911 é legal a gente destacar que Caibar lançou o seu primeiro livro, o Espiritismo e Protestantismo, né? Uma obra, as primeiras obras de Caibar são interessantes porque são de polêmicas, são interessantes porque você não entra hoje numa livraria e fala, eu quero um livro sobre polêmicas, mas naquela época era moda, as pessoas discutiam, traziam debates interessantes nos jornais e nos livros. Então, Caibar produzia livros respondendo à igreja, respondendo àquelas contrariedades relacionadas ao Espiritismo, ele sempre trazendo com muita propriedade as explicações sobre a doutrina espírita. Em 1911, Caibar Schutel também fundou uma casa de caridade. Ele também queria atender pessoas doentes, não tinha nada aqui em Matão, e ele queria começar uma casa, e começou uma casa de caridade, só que em 1912 começou a ter algumas dificuldades e em 1913 ele passa para um grupo que passou a gerir a construção do hospital da cidade, que é o Hospital Carlos Fernando Malzone, que está aí. É o único hospital da cidade. Aqui, o início da construção do hospital, 1928, vocês vejam, em 1913,
quando assinaram, quando iniciaram, né, vamos dizer, a formalização do grupo que iria construir o hospital, em que Caibar assinou também, eles começaram mesmo a construir em 1928 e em 1937 é que esse hospital, esse prédio, né, que tem ali da Senhorinha Frota, é que começou realmente a funcionar com irmãs de caridade, né, pelo Francisco Malzone, que era banqueiro. Ele trouxe 7 irmãs de caridade para trabalhar, porque naquela época não tinha médico, não tinha SUS, não tinha plano de saúde. Então traziam as irmãs, que a maioria das santas casas eram assim, vinham para trabalhar nos hospitais. Então, Caibar teve a honra, né, de também ter trabalhado pela construção do Hospital de Caridade. Em 1913 também a gente pode colocar algumas imagens, né, relacionadas às reuniões mediúnicas, né? A farmácia Schutel lá nos anos 20 e agora mais ou menos como ela está hoje, já está mais moderninha, né? Precisou renovar a foto, mas é a farmácia, a primeira farmácia da cidade em que Caibar iniciou os seus atendimentos de caridade, né? Porque ele não dava só medicamentos, ele ajudava as pessoas também, né? Aqui a parte interna da farmácia, que hoje já está bem diferente, né? Ele está ali no centro e todo com o seu jaleco branco, né? Então, sempre que possível, ele pegava a sua charrete, ia nas fazendas para atender as pessoas, levar medicamentos, às vezes aplicar passe, né? E, enfim, uma grande alma mesmo, que ajudou muita gente. Ele também ia nos presídios. Aqui uma foto bem clássica, né? Que teve um evento em que eles foram visitar o presídio de Matão. Tem lá os guardas lá atrás, né? Alguns companheiros de Caibar, mas era frequente Caibar visitar os presídios, aquelas pessoas que estão naquela situação, né? Que já estão carregando o peso, né, de seus atos. Ele ia ali para tentar aliviar, levando palavras de conforto, levava bolos, né? Enfim, conversava, e às vezes ele até conseguia às vezes levar pessoas que estavam desequilibradas para ir tomar passe, e voltava melhorzinha também, né? Enfim, é uma grande alma trabalhando pelo bem. Conseguimos uma foto aérea também da região ali onde está o Centro Espírito Clarim, né? Aqui a farmácia, aqui hoje é o memorial onde ele morava. Aqui era um terreno em que tinham casas, que Caibar construiu uns barracos para poder acolher pessoas. Então, no terreno da sua própria casa, ele recebia pessoas doentes, pessoas que viveram anos ali, criaram filhos, enfim. Não é fácil a gente imaginar hoje, né, uma pessoa poder abrir as portas de sua casa para receber famílias para viver ali, né? E Caibar teve esse desprendimento, esse espírito elevado, né, de poder prestar esse socorro para tanta gente. Bom, voltando, o Clarim, já ali pelos anos 20, já era um periódico muito respeitado por todas as suas dificuldades que passou, financeiras, relacionadas às crises, né, aos preconceitos que sofria. Ela seguia firme, porque as casas espíritas, as pessoas que iam conhecendo o espiritismo, iam querendo divulgar também. Então o Clarim era um grande farol, né, de iluminação, de esclarecimento. Então eles levavam ali endereços, né, de casas espíritas, falava sobre doutrinação, noticiário de outras instituições, né? Aqui, Centro Espírita Allan Kardec, ele sempre falava quando estava abrindo alguma casa espírita, trazia assuntos polêmicos, né? Sempre debatendo o espiritismo com muita racionalidade, né? Aqui, uma foto em que estão o Caibar com seus companheiros, que entregavam exemplares do jornal nos cemitérios. Então, sempre nos finados, eles pegavam um lote de jornais e iam nos cemitérios para entregar gratuitamente para aquelas pessoas que iriam ali para, né, chorar os seus mortos, as suas perdas. Caibar ia levar ali
no Clarim, na revista, a proposta da imortalidade da alma, né? Do outro paradigma. Ele também, e seu grupo, distribuía jornais na estação de trem e nos trens também, né? Eles faziam milhares de exemplares e distribuíam nas estações de trem. Entregavam para os passageiros, colocavam nos assentos vazios, né? Então, era a forma que tinha para divulgar, né? Aqui um recorte que eu trouxe também, há 10 anos atrás, muito interessante, né? Tem ali, Caibar, ele falava o que tinha acontecido na palestra semanal, ali no Amantes da Pobreza, no Centro Espírita. Então, aqui, no dia 10 de janeiro de 1920, ele destaca, né, que os pequenos, né, Belinha, ela recitou, né, fez uma prece, o senhor José Perche, Educação das Crenças, e aí o Hugo Gonçalves, o pequeno Hugo Gonçalves também, um querido, né, da divulgação do Espiritismo, que começou em Matão, que foi também grande amigo de Caibar. Ele divulgava, é interessante a gente saber, né, que as crianças iam recitar nas palestras, elas iam fazer ou cantar, ou recitar, né, e ele sempre descrevia como eram as reuniões no Centro Espírita Amantes da Pobreza. Em 1925, finalmente, Caibar Schutel, ele tinha um sonho de, além da revista, além do jornal, produzir uma revista. E este senhor, o Luiz Carlos de Oliveira Borges, que ele era filho do 2º Barão de Dourado, o Sr. José Luiz Borges, tinham muitas condições financeiras e ajudou Caibar. Ele falou: Caibar, você quer fundar uma revista, eu vou te ajudar. Então, eles tinham que produzir de uma outra forma, com outro tipo de papel, ter uma equipe para trabalhar, e, enfim, o Luiz Carlos Oliveira Borges é que intermediou a criação da Revista Internacional de Espiritismo. Já no Clarim, Caibar Schutel trazia vários assuntos de periódicos dos Estados Unidos, da Europa. Eles traduziam e colocavam no jornal, mas já não tinha espaço para tanto. E ele queria um periódico que pudesse trazer os fenômenos anímicos, que pudesse trazer um pouco da ciência espírita, né? E ele conseguiu, então, em fevereiro de 1925, saiu o primeiro exemplar. E naquela época, e até muitos anos depois, o Clarim ele era produzido para ser transformado numa enciclopédia, né? Para juntar os 12 exemplares do ano para transformar um volume, como se fosse uma enciclopédia, né? E Caibar, o plano era que a revista começasse em janeiro, para fazer de janeiro a dezembro e fechar o ano, mas a gráfica em que eles foram produzir o primeiro exemplar deu alguns problemas, não conseguiram produzir, então ficou para fevereiro mesmo. Mas então de fevereiro a fevereiro, até janeiro, né, vamos dizer, fechava os 12 meses, era, vamos dizer, um volume de um ano, né, de edição da Revista Internacional de Espiritismo. Então, aqui na capa, Vitor Hugo, que Caibar Schutel tinha uma preferência, né, um carinho especial por esse escritor famoso, né, e vários outros cientistas, articulistas, estudiosos do Espiritismo, da fenomenologia, passaram a ter contato com Caibar. O próprio Leon Denis, Alfred Russel Wallace, Charles Richer, Arthur Conan Doyle, que era espiritualista, mas também tinha contato com Caibar, né? Ernesto Bosano, italiano, enfim, era um alto nível mesmo de produção de conhecimento do Espiritismo. As revistas, se você tiver a oportunidade de folhear, uma qualidade, um papel de alta qualidade, com muitas fotos, né? Uma grafia assim muito bem feita, né? Um destaque que a gente pode trazer, que em setembro de 1925, quando teve um congresso espírita mundial em Paris,
a RIA e o Clarim foram representados. Aqui, na mesa, ali na plateia, né, desse evento, desse congresso, o Leon Denis e o Conan Doyle. E tivemos acesso à ata, né, desse congresso, e tem a informação, né, de que, um destaque aqui, né, Leon Denis, presidente do congresso, né, e a pessoa que representou, Júlio Estebol, representando o Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, para a gente ver a capacidade, a importância do periódico espírita produzido aqui em Matão. Mas seguindo, já volto a falar um pouco mais da RIA. Em 1928, Caibar reforma, né? Ele constrói oficina e o centro espírita que está até hoje ali, né? Que está ali do lado do Lopes, ali então vocês veem que está ainda começando a colocar os paralelepípedos ali na rua, né? Estão começando a pavimentar. E em 1928 também ele lança o Parábolas e Ensino de Jesus, aqui com um exemplar raro que tem assinatura de Caibar, né? Foi um dos livros, vamos dizer, mais estudados, mais lidos até hoje, quando se fala em estudar a doutrina espírita e conhecer as parábolas de Jesus. Aqui uma foto clássica também, Caibar com seu Fordeco, né? Ele ia nas fazendas, ele ia buscar papel em Araraquara e fazia caridade. Às vezes ele acompanhava enterros com esse calhambeque, né? Ele ajudava as pessoas de toda forma. Tudo que ele recebia, ele transformava em algo bom. Em 1936, é um registro que a gente também não pode deixar de informar, né? Que de 19 de agosto de 36 até maio de 1937, Caibar Schutel divulgou espiritismo pelo rádio. Ele não foi o primeiro divulgador de espiritismo pelo rádio, porque isso já acontecia no Rio de Janeiro, mas ele se inspirou nesses colegas e fez o primeiro programa espírita da região. Então, foram 15 conferências radiofônicas, né, que depois se transformaram num livro chamado Conferências Radiofônicas, à disposição no Clarim. Se você lê um programa desses, você diz, nossa, meu Deus, quanta atualidade, né? Quanta coisa que parece que ele escreveu na semana passada, né? Quando a pessoa escreve bem, né, é convincente, parece que atravessa o tempo, né? Em 1937, acho interessante também destacar que foi a única vez que Caibar Schutel encontrou com Chico Xavier, pessoalmente. Depois, Chico recebeu várias mensagens através de Caibar. Mas num evento em São Paulo, da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, foi uma semana inteira de eventos espíritas e espiritualistas. Olha o público que tinha ali. Aqui a foto do Chico Xavier, né, nas imagens, e ele era jovenzinho e ele já fez vários fenômenos, né, psicografias. Ele já fazia sucesso, ele só tinha o Parnaso de Além-Túmulo naquele momento, né? E em um momento de visita a um amigo em comum, Chico Xavier encontrou com Caibar, tiveram uma breve conversa e foi a única vez que se encontraram. É interessante a gente falar isso. Em 1937, essa provavelmente a última foto de Caibar no cemitério, tem várias imagens, mais fotos feitas no cemitério. Tá bonita essa foto, provavelmente a última, porque em janeiro de 1938, né? Com problemas cardíacos, né, tinha angina, Caibar desencarna, aqui imagem do seu enterro, caixão branco, todo o seu pessoal ele queria de branco, que ele não queria que fosse expressado, né, em cores escuras a morte, porque para ele não existia, ele queria todo mundo de branquinho, né, e no seu túmulo tem uma história bastante veiculada, né, vinculada à história de Caibar, que é que quando estava sendo velado, ele deu uma mensagem através de Urbano de Assis Xavier, chamou os companheiros e pediu para que se fossem fazer algo no seu túmulo, que fizesse algo muito simples e que se pudessem, anotassem o que ele queria no seu epitáfio, né, que é a frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Aí dando sentido de uma vida dedicada ao bem, dedicada à divulgação da imortalidade da alma. Naquele ano, já a revista passa a direção
e de outros companheiros, né, do seu José da Costa, e ele também já fala, né, na edição, essa aqui é a edição de fevereiro, já falando sobre o desencarne de Caibar, né, e agora trazendo, vamos dizer, alguns registros que eu tinha, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente entender um pouco o que era a RIE. Né? Então, a revista, ela sempre trazia imagens sobre fenômenos, sempre muitas informações, histórias, experiências científicas relacionadas aos fenômenos espíritas. Vocês veem, essas imagens aqui eram imagens que eram materializadas em fotos, né? Então, sempre ele trazia essas histórias, certamente traduzidas dos periódicos que vinham do exterior. Aqui foi para frente, para trás. Aqui uma homenagem, quando ele fez uma homenagem a Arthur Conan Doyle, né? Tá aqui, que chegou uma informação telegráfica, né? Falando da morte de Arthur Conan Doyle. Ele faz uma homenagem naquela edição em 1930, né? Aqui a imagem do Arthur Conan Doyle. Vocês veem quantas imagens que tinham, né? E um conteúdo de texto assim grandioso. Aqui outro item interessante, né? Uma invenção curiosa, uma máquina que dizia intermediar comunicações com os mortos, né? Bastante curioso, queria ver uma máquina dessa. Casas espíritas que eram fundadas, o pessoal mandava fotos, né, de centros que eram inaugurados. Caibar também produzia, né, nas suas publicações, impressões digitais teleplásmicas, né? Então, essas imagens aqui, eram impressões digitais que apareciam em uma espécie de argila, né? Que era um fenômeno, né? Não tinha o dedo ali, espiritualmente ela era gravada na argila. E essas imagens, eles, lógico, explicavam, né? Como que tinha acontecido e tudo mais. Aqui, fenômenos, né? De materialização, né? Aqui a foto do gatinho do Caibar, o Nhonhô. Ele também falava sobre psicologia animal, ele sempre trazia aqui é um chimpanzé passando com uma manicure. E ele falava, né, sobre os animais, tinha um amor especial, né, cuidava muito bem dos animais e trazia a temática, né, dos animais também. Ecos de notícias, olha, ele trazia notícias do movimento espírita no mundo inteiro, a França, Budapeste, Munique, Itália, todas as edições tinham informações sobre o movimento espírita no mundo e no Brasil, espiritismo no Brasil, todos os estados, né, o que estava acontecendo no movimento espírita. Então, era um periódico vibrante mesmo, né? Pulou um aqui. Depois da morte de Caibar, eles continuaram a produzir. Então, Caibar, quando desencarnou em 1938, 39 começou a Segunda Guerra. Os exemplares, eu não tenho muito acesso, não tive a curiosidade de ver. Tive a curiosidade de ver, mas não de registrar as informações. Mas o que a gente percebe são exemplares que já não tinham muitas fotos, não tinham muitas cores, né? Quer dizer, o pessoal atravessou a guerra com dificuldades na compra de papel, na produção das revistas, mas seguiram firme na produção da revista e do jornal, mesmo com dificuldades, né? O que mais aqui? Aqui nos anos 40, destaque, né? Campanha pró-máquina, o Clarim. Eles pediam também ajuda para que eles renovassem o parque gráfico. Já não era fácil comprar máquinas, né? Para poder imprimir. Aqui também, nos anos 60, né? Depoimentos, filmes, fotografias comprovam o paranormal em Arigó, né? Falava de um médium, né? Que curava muita gente. Aqui uma capa, vocês veem, era simples, mas tinha conteúdo. Carlos Embaçaí, Herculano Pires, Carlos Embaçaí, enfim, vários autores estudiosos de peso mesmo, que escreviam, faziam artigos para a Revista Internacional de Espiritismo. Nos anos 60, a editora, a gente soube que quase fechou, porque
Em 1963, o Watson Campelo, que era tradutor, né, as obras que chegavam, Caibar ajudava na tradução, mas o Watson Campelo tinha uma capacidade muito grande e também ajudava na direção, casado com a dona Antoninha Perche, né? Quando ele desencarnou, a gráfica estava precisando de renovação e, pelo que a gente soube, pela direção, que quase eles entregaram tudo para a FEB, iam fechar tudo porque não tinha condições e estava difícil. Daí, nesse momento, nesse período, entrou o Wallace Leal e Joaquim Alves, o Jô. A gente sabe que foi por intermédio de Chico Xavier que aconselhou eles a virem apoiar a prova, a obra de Caibar Schutel aqui em Matão. Então foi uma época em que a editora ressuscitou, renasceu e produziu obras fantásticas, né? O Wallace Leal trouxe romances, né? Ele traduzia romances estrangeiros, tratando sobre espiritualidade, fantásticos. Quem tiver oportunidade, conheça os livros desse período, que foi muito rico, porque até então eram mais obras de Caibar Schutel. O Wallace começou a trazer obras de outros autores, né? Joaquim Alves, um grande espírita também, ele era capista, mas também um ser humano fantástico. Depois que ele saiu de Matão, ele foi para São Paulo, ele fez uma obra grandiosa junto aos presídios lá em São Paulo. Enfim, gente assim, muito dedicada que veio somar na edição dos exemplares da RI e do Clarim e dos livros. Aqui eu destaco que naqueles anos 60 chegou o seu Aparecido, Belvedere. Assim como tantos outros, que infelizmente eu não vou lembrar de todos, infelizmente eu não vou citar todos, mas o seu Aparecido foi aquela pessoa que largou a sua vida, né, em São Paulo, que trabalhava, tinha um emprego muito bom, veio morar em Matão e trabalhar na obra. Então a gente tem registros muito interessantes de pessoas que se mimetizaram ao compromisso de Caibar Schutel e seguiram a obra, trouxeram ela até aqui. Então aqui, como eu tive um período que trabalhei na editora, a gente ia muito em feira de livro para poder oferecer, para poder manter a editora, né? Então a gente ia em grandes feiras de livros espíritas e sempre estava lá o seu Aparecido com o seu banner e oferecendo assinaturas de revistas, porque ainda a internet não era uma coisa tão fácil, né? Então, para poder multiplicar, né, a distribuição da revista e ter assinaturas, ele levava em todos os eventos. Então, a gente tem essa lembrança boa de um grande divulgador também do seu Aparecido. Aqui com autores de livros, né, que tiveram a oportunidade de ter livros com o Clarim, também numa feira, né? Um outro nome que a gente precisa lembrar foi o seu Carlos Vital Olson. Ele foi talvez o diretor com mais longevidade como diretor dentro da editora. O seu Carlos, a gente teve também o prazer de conhecer, ele também foi um grande divulgador de espiritismo, ele tocou a obra, né? Ele estava sempre ali junto ao pessoal da gráfica, né? Aqui foi num dos aniversários do seu Carlos, a gente sempre se juntava para comer bolo, para cantar parabéns, enfim, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia da equipe daquela época, né? Talvez alguns vão lembrar de algumas pessoas, além do seu Aparecido, a Lucelena, que está aqui presente, o Zé Luiz Marquesan, a Laodiceia, esposa do seu Aparecido, o seu Ivan, a irmã do seu Carlos, enfim, algumas pessoas que também estavam juntas, seguindo, acompanhando o trabalho. Essa foto está meio escurinha, está eu lá no fundo também. Aqui os funcionários, né? Era uma grande família. O nosso Valentim também, um querido amigo também que trabalhou muito na editora. Orso também trabalhou, né, Orso? Várias pessoas que deram contributo à editora Clarim. E na atualidade, a editora ela segue firme divulgando espiritismo. Aqui a nossa Lucelena, o Zé Luiz, o Cássio no jornalismo e mais funcionários que estão seguindo com a obra, né? E a gente fica feliz de saber, né, que uma obra dessa dura tanto tempo assim, não é à toa, porque elas foram tocadas de alguma forma, por alguma força muito grande. Então, esse exemplo de Caibar a gente precisa levar, né?
e tomar o exemplo dessas pessoas que abraçaram a causa, né, e seguem adiante. Então, não sei se eu passei muito tempo, gente. Tá no tempo? Então tá. Bom, antes de encerrar, eu queria fazer uma divulgação, gente. Essa semana, no dia 22, Caibar Schutel, Dr. César também, né, fazem aniversário. Então, vai ser lançado nesse sábado, às 9h30 da manhã, no Cine Teatro Matão, um documentário sobre Caibar Schutel. Então, o Zé Henrique Martiniano, se alguém participou do EAC em 2018, vai lembrar de um momento muito especial. O Zé Henrique Martiniano, ele colocou música na frase de Caibar: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Ele também fez uma obra maravilhosa, musicando alguns poemas do livro de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Então, eu vou mostrar o trailer, né? Não sei se o Orson quer falar alguma coisa? Entrada gratuita. Sim, a entrada é gratuita. A pipoca não, mas a entrada é gratuita, né? Então, quem tiver a oportunidade de ver, aqui eu trouxe algumas cenas, um trailer, né, para vocês poderem ter conhecimento. Eu sei que sábado, gente, é dia de correr, né, da gente resolver as coisas, tal, pô, no cinema no sábado, mas é um momento especial em que a gente, mais uma vez, está celebrando a obra desse grande espírita, Caibar Schutel. Então, deixa eu dar um play aqui, eu acho que... Você dá um play, Orson, por favor? Tem a música. A importância de Caibar como um personagem no mundo espírita que atuou de corpo e alma, né, como um ser humano, realmente à frente da divulgação. Na visão daquelas pessoas, tinham relação com o chamado demônio, essa figura lendária, essa figura ilusória, inexistente, e nada tem a ver com a realidade da vida. Mas as pessoas acreditavam que existia um demônio e vinculavam que tinha uma bruxaria, a feitiçaria, a demônios. O que eu tenho que passar é o lado que minha mãe passava com tanta ternura, do lado humano, do lado da pessoa, Caibar, né? Não com aquele vulto, né? Porque ela, enquanto criança, ela tinha um olhar para ele, um olhar de criança, né? Caibar Schutel era um espírito muito sensível. Gostava muito de cultivar e cuidar de suas plantas e flores, sensibilizadas com a poesia que declamava de muita emoção. Gostava também de música. Estava sempre que o tempo permitia dedilhando o seu violão. E essa Dona Ziza. ela nasceu no mesmo dia do meu aniversário. E quando eu fiz 100 anos, Senhora, qualquer um, né? É isso, 9h30, no sábado, de manhã. É isso. Bom, terminando esse momento, eu vou terminar do jeito que eu comecei, falando a frase do Ângelo Watson Campelo, e lembrando o seguinte, né? Quando ele queria tomar um pouco de sol, ele ia encontrar o Schutel, né? Por que comparar com o sol, né? Porque o sol, ele existe para iluminar, né? Ele não existe para se iluminar. Ele vem para trazer calor, para trazer luz, né? Então, é essa nossa missão também. A gente, como ser humano,
a gente não vem para fazer coisas para nós vamos para servir, para iluminar, para trazer o nosso melhor. Então que a gente possa lembrar dessa figura e de tantas outras figuras que trabalham pelo bem, como Caibar Schutel, e a gente se inspirar. Um mundo com tanta polaridade, né? Tanta agressividade, a gente pode colocar uma proposta diferente, seguindo o bem. Então, esse exemplo de Caibar Schutel é um exemplo para a gente seguir, para a gente se inspirar, né? Aquele que seguiu Kardec arrisca, né? Não é como as pessoas que estão inventando, a gente vê tanta palestra, vê live com tanto assunto diferente, mas Caibar Schutel seguiu Allan Kardec e Jesus como modelo e guia. Então, que Ele nos abençoe. Obrigado por vocês terem me ouvido todo esse período, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, de uma vida tão rica, tão iluminada como Caibar Schutel. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Agora, acho que eu posso apresentar, né? Nós temos um momento muito especial, assim quando começou, que tudo se acalmou, tudo ficou... A gente viu a superioridade do ambiente que foi criado aqui. Agora nós vamos ter um encerramento com o nosso rouxinol, né? A Neuza vai cantar uma homenagem a Caibar Schutel. É para fechar com chave de ouro, né, Neuza? Muito obrigado. Essa canção que eu vou apresentar, ela foi recebida pelo nosso Gutenberg Pascoal, do Rio de Janeiro, no nosso terceiro EAC, quando, antes dele subir ao palco, ele sentiu uma vontade muito grande de escrever, sentiu que ia receber uma mensagem, alguma coisa assim, e foi anotando, e era exatamente a letra dessa música, que futuramente, em 2018, a dupla Paulo e Leia, de São José dos Campos, gravaram, e o arranjo foi feito pelo próprio Paulo da dupla, né? Então, eles têm no CD deles lá, homenagem a Caibar Schutel, com a nossa gratidão. Deu pro gás dela, tá? Um raio de luz desce do céu, invade Matão, espalha o amor dos pobres e humildes, se torna irmão, abraça e cuida, estende a mão. Leva o nome do Senhor a todo canto do mundo. Como um raio de luz divulga o bem com sentimento profundo. Caibar, amigo fiel das coisas de Deus, da paz e do bem.
Obrigada.